Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Então, nessa imagem aqui, nós percebemos, né, o caso de uma estrutura de telhado aparente, tá, fica visível, geralmente usados em ambientes comerciais, restaurantes, lanchonete, é fácil nós percebermos, né? Então, aqui nós vemos, né, que o recurso usado para o acabamento seria através de tábuas de forro. Então, essas, digamos assim, as telhas, no caso aqui, não serão visíveis, né? As telhas não ficam visíveis. Então, existe um forro de madeira. Então, essa madeira de forro também é uma madeira assim, apropriada, é uma peça que é padronizada. Tem diversos tipos de madeira e são de uso exclusivo para forros. Então, na montagem do plano de águas, ou seja, as terças, né, e depois os caibros, então essas madeiras para o forro, para o acabamento, elas são pregadas nos caibros, pregado de baixo para cima. Então, dessa forma, as telhas ficarão escondidas, né? A gente não vai ver as telhas, né? Elas vão ficar escondidas. E essa madeira usada para forro, ela tem um formato diferenciado, ela tem um sistema de encaixe chamado de macho-fêmea. Elas são encaixadas umas às outras e aí são pregadas nos caibros pelo lado de baixo. Isso tem duas finalidades. Uma delas seria o acabamento, né, no aspecto visual, para ficar mais agradável, mais bonito, certo? E a outra finalidade seria para impedir a penetração, a queda de sujeira, né, de fuligem, a poluição, que poderiam passar entre as telhas, né, e invadir o imóvel. Tá? Como geralmente essas estruturas aparentes são aplicadas em ambientes que é de alimentação, no caso de restaurante, lanchonete, então isso é uma exigência, né, dos órgãos que cuidam da higiene pública, né, os órgãos sanitários. Então, não é permitido que se deixe as telhas à vista, né, à mostra, nesses ambientes comerciais destinados a uso público, coletivo, né, para alimentação. Então, obrigatoriamente tem que se fazer esse forro de madeira com tábuas, né, tábuas de forro para fazer o fechamento, tá? Então é isto. Agora, às vezes também nós percebemos, né, que existe, no caso de se for uma contenção de custo, que não é o caso aqui, porque sempre quando a opção para usar uma estrutura aparente, né, já está previsto, planejado, o custo, né, que ele é elevado, evidentemente. Então, essa questão do acabamento com tábuas de forro, né, isso já é previsto. Tá? Mas, às vezes, a gente percebe que existe situações que as telhas ficam à mostra, né, ficam à mostra. Então, aí é tudo uma questão do projeto e da necessidade, tá, de fechar ou não. Então, é isto. Então, continuando aqui, né, o próximo passo, nós já vimos também o dimensionamento do plano de águas, né, que consiste nas terças e nos caibros. Lembrando que as terças também, as peças que são usadas nas terças também são usadas na cumeeira, que é o ponto mais alto do telhado. Tá? Então, aí definimos a seção
das terças, dos caibros e das ripas. Então, nós temos aí uma atividade, a atividade número 15, que é justamente o dimensionamento desses elementos, tá? Para exercitar este conteúdo. Tá? E aí passamos pela trama de caibros e ripas, faz parte da montagem, é o que nós vamos ver hoje. E o uso da manta aluminizada, que é uma estrutura de complementação da estrutura do telhado, que tem a finalidade de manter o ambiente mais confortável no aspecto térmico, né? Ou seja, mais ameno, né? Nas altas temperaturas, principalmente no verão. Então a manta aluminizada ela tem essa dupla finalidade, né? Então proteger o imóvel do calor excessivo, tornar o ambiente mais agradável e também isolar de possíveis infiltrações de água, né, como goteiras, etc. Tem um detalhe também que eu tinha lembrado na aula anterior, e aí acabei não mencionando, mas é importante lembrar também. Terminada a estrutura do telhado, nós passamos para a montagem das telhas. As fiadas devem começar pelo beiral, né? As fiadas de telha devem começar pelo beiral. Agora, aqui não dá para ver, mas essa informação aqui é importante. No beiral, devemos fixar 2 ripas superpostas, para que a telha não fique caída, coincidindo com a inclinação das outras. Então, nós temos um detalhe aqui da nossa estrutura de telhado, mostrando a tesoura, o plano de águas. Então, nós temos a ripa aqui visto de topo, certo? Aí nós temos a telha está apoiada sobre a ripa, né? Através de uma saliência na base da telha, tá? Então a telha vai ficar superposta uma sobre a outra, vai remontar, né? Vai cobrir a anterior. Então nós começamos a montagem da telha, né? A primeira fiada, sempre a partir do beiral, tá? Então aqui no beiral nós vamos fixar 2 ripas, uma sobre a outra, e as outras serão apenas unitárias, né? São peças unitárias. Só na primeira fiada de ripas, né? Ou seja, para servir de apoio para a primeira fiada de telhas, nós vamos fixar uma ripa sobre a outra, ou seja, 2 ripas, né? Superpostas. Por que nós fazemos isso? Se eu usar uma ripa só, então essa primeira fiada ela vai ficar, digamos assim, com a inclinação diferente das demais, ela vai ficar meio caída. Tá? Então, para que ela fique na mesma inclinação que as outras demais fiadas, ou seja, todas fiquem com a mesma inclinação, nós temos que compensar, né, com uma ripa a mais aqui, que seria aproximadamente a espessura da própria telha. Então, nas outras, nós temos um conjunto de 2 telhas, uma apoiada sobre a outra. Na primeira fiada, nós não temos. Então, isso aí é muito importante lembrar isso, tá? Então, a primeira fiada de ripas, né, nós fazemos um remonte, colocamos 2 ripas, né, 2 peças pregadas, uma sobre a outra. E aí, as outras, nós pregamos normalmente uma ripa só. Tá? Isso é para compensar, né, a espessura, para que todas elas tenham a mesma inclinação. Então, esse é um detalhe e nós estamos reforçando aqui, que é um detalhe importante na hora da montagem do plano de águas. Então, voltando aqui para o nosso texto. Agora, nós falamos também que, para reforçar, né, que o telhado sempre é montado a partir do beiral em direção ao centro. Tá? Então,
No final das fiadas, que vai ser justamente na cumieira, que é o ponto mais alto do telhado, essas emendas, né, entre os planos de água vão receber nomes diferentes, né? Na verdade, são os divisores de água, tá? Então, no caso da cumieira, que é a parte central, o ponto mais alto, nós temos aqui, né, a cumieira, nesse círculo, a junção dos dois planos de água, a parte mais alta é a cumieira, certo? E as outras divisões, os outros divisores, as outras emendas dos planos de água vão receber nomes diferentes, tá? Então, por exemplo, o ponto mais alto é conhecido como cumieira e nas emendas que dividem as águas, conhecido como espigão. Então, o espigão seria essa emenda aqui em ângulo, que vai ter início lá na cumieira e vai terminar no beiral. Então, esse aqui é um divisor de água, né? Essa emenda recebe o nome de divisor de água e, no caso, seria chamado de espigão. Então, o espigão é um divisor de águas. Então, essa emenda aqui, o acabamento que nós fazemos é com as telhas que nós já citamos na aula anterior, chamado de telhas cumieira ou telhas capa, né? Então, as telhas chamadas de cumieiras. Agora, a outra seria aquela emenda que ela tem a função de coletar a água. Então, nas emendas onde há convergência de águas, é conhecido como água furtada. Água furtada. Então, nesse caso, devemos prever chapas metálicas embaixo das telhas, conhecidas como rufo. Então, o rufo é uma chapa metálica, é uma peça metálica que tem larguras diferentes e ela funciona como uma espécie de calha. As telhas são apoiadas sobre ela, né? As telhas, muitas vezes elas são, na verdade, elas são recortadas, né? É fácil imaginar, porque nós vamos ter uma junção em ângulo, então as telhas terão que ser recortadas sobre esta emenda. Então, nós temos a colocação da chapa, né, pregada sobre o caibro, né, pregado sobre as ripas, e as telhas vão ser apoiadas sobre esta chapa. Essa chapa é chamada de rufo. Então, essa emenda, que tem a função de coletar o fluxo de água, é chamada de água furtada. Então, essa água que vai ser coletada nessa chapa, né, nesse rufo, vai ser direcionado para as calhas, né? Claro que nós temos uma inclinação aí que vai ser responsável por esse fluxo de água em direção às calhas, certo? Esse outro detalhe é interessante, como eu já havia também comentado, né? As telhas, elas têm uma saliência que vai fazer com que elas fiquem apoiadas e presas, travadas sobre as ripas, tá? Nem todas elas têm, né? No caso da telha colonial, essa telha mais antiga, né? Capa e canal, também como ela é chamada, essas telhas não têm essa saliência, certo? Essas não têm essa saliência. E o eixo, né? A medida de eixo entre as ripas, que normalmente é 33 centímetros, mas pode variar, pode chegar até 40 centímetros de distância entre uma ripa e outra. Vai depender exatamente do tipo de telha que nós escolhermos, tá? Agora, aqui tem um detalhe da telha fibrocimento. É uma telha muito usada no ambiente comercial, né, ou então industrial, e às vezes também é usada em residências, né? É muito comum a gente ver esse tipo de telha
na frente das residências, cobrindo ali o abrigo de alto, né, a garagem. A vantagem é que as peças são bem longas, né, são compridas e necessitam de pouca inclinação, né, e logicamente pouco madeiramento, então elas são mais econômicas. Então é muito comum, né, na opção de se fazer uma cobertura de garagem, optar-se também pelas telhas de fibrocimento. Fibrocimento, né? Aí tem marcas como Brasilite, Eternite, né, que são bastante conhecidas nesse campo. Agora, com relação à fixação, elas são, né, fixadas com parafuso, né, como está mostrando aqui, nesse detalhe, né, ela é fixada com parafuso, e aí temos uma viga de madeira servindo de suporte, e o parafuso vai ficar preso nessa viga de madeira. É importante lembrar, é uma coisa óbvia, né, que a furação da telha tem que ser feita sempre na crista da onda, né, na parte mais elevada da onda. E nunca ela pode ser feita aqui na parte inferior. É uma coisa óbvia, né? Se fazer a fixação aqui, com certeza isso vai vazar água, né? Porque justamente essa parte inferior é onde corre o fluxo de água. Se tiver alguma perfuração aqui, com certeza vai ter algum tipo de vazamento, mesmo que se faça que se tenha a precaução de fazer alguma obstrução, fazer uma vedação. De qualquer forma, sempre vai acontecer algum tipo de vazamento. Então, o ideal, né, o aconselhável, é sempre fazer a fixação pela a parte superior da onda, né, no caso da telha ondulada. Como existem outros formatos, né, como esse daqui, por exemplo, ou esse daqui, então a fixação também é feita pela parte mais elevada. Então, no fundo da peça, da telha, nós temos aqui esse ondulado, sempre escolher a parte mais alta, tá? Liberando aqui o fluxo de água para que não haja vazamento. Então, é importante também, no caso de telhado feito com telhas de argila, telhas de barro, fazer o planejamento de uma pintura com uma resina própria, tá? Então, existem diversos materiais para esta finalidade, diversos fabricantes, e aí consiste numa resina própria para a cerâmica, e essa resina, essa pintura, ela pode ter cores diferentes, ela pode ter a própria cor da telha, ou ela pode ser incolor, né? Apenas dar um brilho no telhado depois de pronto. Tá? O telhado vai ficar brilhante, então vai conservar a cor natural da telha, vai impermeabilizar, ele vai ficar mais impermeável, vai dar um aspecto mais bonito, vai embelezar o telhado, lembrando que o telhado faz parte do projeto em si, né? A parte visual é muito importante, né? O telhado ele pesa, né, na questão visual, na estética, né, da habitação, do imóvel, do edifício. Então, não só a execução do telhado tem que ser bem feito, né, mas também pensar na questão da preservação. Tá? Isso ao longo do tempo é muito importante. Tá? Não vai acumular sujeira, por exemplo, essa fuligem, né? A poluição, aquele pó preto que geralmente fica acumulado no telhado. Então, quando faz-se a pintura, isso evita, né, a aderência desses elementos aí da atmosfera. E no caso de fazer a manutenção, se for fazer uma limpeza, normalmente se usa uma máquina de pressão, máquina para lavar, de pressão, e é muito mais fácil fazer a limpeza. Rapidamente o telhado fica novo e bonito de novo. Tá?
Agora, por motivos estéticos, adotar-se uma inclinação. Então, aqui a questão, motivos estéticos, adotar-se uma inclinação acima do previsto, tá? Devemos providenciar a fixação das telhas com arame, né, junto à estrutura de madeira. Quando acontece isso? No nosso caso aqui, no nosso país, no Brasil, isso acontece mais por gosto do proprietário, né, do cliente, de quem está financiando a obra, né, ou interessado no caso, né? Então ele quer fazer um telhado com uma inclinação maior do que o previsto para aquele tipo de telha, tá? Então é uma questão de gosto, a questão do projeto. Ele quer fazer uma residência que tenha um telhado semelhante ao que ele viu lá nos Alpes suíços, né? Ou seja, em locais onde há granizo, né, ou queda de neve, né, países que têm a influência da neve nos climas mais frios no inverno, incidência de neve. Então, nesses locais, os telhados têm uma inclinação maior, né, bastante acentuada, justamente para escoar, né, a neve. Mas a gente vê, né, nos filmes, a gente vê aí através das imagens, que os telhados, nessas regiões os telhados ficam cobertos de neve, né? Mesmo com essa inclinação mais acentuada. Tá? Agora, é fácil imaginar que se diminui a inclinação do telhado, no caso do acúmulo de neve, né, com o tempo, né, aquilo vai acumulando de uma certa forma que vai gerar um peso enorme e o telhado pode desabar, né? O imóvel em si pode desabar. Então, o telhado mais inclinado, mesmo tendo uma camada espessa de neve, ele vai estar protegido. E aquela camada chega uma certa hora que ela vai, né, pelo próprio peso, ela vai escorregar e vai em direção ao chão, ou seja, o telhado vai ficar aliviado novamente, né, até que venha uma outra onda de neve, tá? Então, no nosso caso, nós não temos uma estação assim, com essas características. No inverno, não temos neve. Então, quando nós vemos uma edificação, né, uma residência, nesta modalidade, com esta característica, é com certeza uma exigência ou desejo do próprio proprietário, quem está financiando a obra, tá? Então, ele quer seguir um estilo, né? Um estilo próprio de alguma região onde cai neve e assim por diante. Então, é bom lembrar nesse caso que as telhas terão que ser fixadas, amarradas na estrutura do telhado através de arame, tá? Então, temos que amarrar a telha. E lembrando que essas telhas, né, porque aí vamos pensar, que telha que é? É colonial, é francesa, né? Não. Geralmente as telhas que são usadas nesses telhados, inclusive nós já vimos em outras oportunidades aí esse tipo de edificação, né? Geralmente em cidades europeias, né, em cidades medievais, muito usado antigamente. As telhas, elas são feitas com placas de ardósia. A ardósia é uma pedra natural. E ela é excelente para esse trabalho, né? Porque é um tipo de pedra lamelar, né? Ou seja, ela seria formada por lâminas, pedras lamelares. Pedras sedimentares, né, do tipo sedimentares, e lamelares, em forma de lâminas. Então, elas podem ser cortadas de forma regular, né, e formando peças quadradas, retangulares, ou muitas têm formatos característicos, em ângulo também. E elas podem ser beneficiadas em formatos apropriados, como se fossem telhas, placas, né?
em formato de placas e muito finas. Elas podem ser cortadas em peças bastante finas, de 1 a 2 centímetros de espessura em média. Então essas telhas são preferenciais para a montagem dos telhados em locais onde cai neve, né? Onde há incidência de neve. E essas telhas elas são furadas, né, na hora de fazer a fixação, elas são furadas e amarradas na estrutura. Depois elas são montadas de forma superpostas, né, uma cobrindo a outra, também com a preocupação de impedir a infiltração de água, de umidade. Então, mesmo que elas sejam em placas lisas, já que elas não têm reentrâncias, por exemplo, nós temos uma inclinação bastante acentuada do plano de água. Então, dificilmente haveria alguma infiltração de umidade de água nessas condições, mesmo que elas não tenham nenhuma reentrância, né, que não dê para encaixar umas às outras. E aí nós temos uma tabela aqui, que mostra as telhas principais que compõem o plano de águas e a sua inclinação média, né, baseada na porcentagem, ou seja, o critério da porcentagem, e também com duas situações diferentes. É um clima chuvoso, né, que é um clima, digamos, normal, e o clima muito chuvoso. Então, o clima muito chuvoso é aquelas regiões onde tem muita incidência de chuva, chuva forte, chuva pesada, tá? Existe uma diferenciação dependendo da região. Estou falando aqui do nosso país, no caso, né? Então, existe uma inclinação também destinada para essas regiões, certo? Então, vamos comentar aqui as principais telhas que nós temos disponíveis para a montagem dos telhados. Vamos se familiarizar aqui com os nomes, que vocês podem encontrar isso pela frente. Então, temos a telha francesa, né? Telha francesa é justamente aquela telha que veio substituir as telhas capa e canal, né, que era muito usado aí no início do século passado, até o início do século passado, na década de 1930, 1940, então se usava muito a telha capa e canal, né, que hoje em dia nem se usa mais. Existe lá uma parecida, né, que seria para lembrar aquele tipo, né, de telha, mas não se usa mais aquela original mesmo que foi trazida pelos portugueses, não se usa mais. Então a telha francesa ela veio substituir essas telhas capa e canal e foi usado durante muito tempo, dezenas de anos, até que surgiram outras que são consideradas mais modernas, mais atuais, que é a telha romana, tá? A telha italiana, a telha portuguesa, então, a telha espanhola, telha americana. Então, essas telhas, elas recebem esse nome porque tem formatos diferentes e tem uma representatividade em relação aos povos que criaram, né? Elas lembram esses povos, né, que criaram esse tipo de telha, ou seja, onde é muito comum, né, a gente ver esse tipo de telha. Telha portuguesa, né, então em Portugal, onde nós vemos uma incidência maior, né, nesta modalidade. A espanhola, a mesma coisa, a americana, a italiana e assim por diante. Tá? Agora, os materiais, né, geralmente elas são cerâmica, né, a maioria delas aqui são cerâmicas. Existem as telhas de cimento também. Tá? A telha é feita de argamassa de cimento. E é uma telha muito pesada, né? É fácil imaginar que a telha é pesada, né? Ela é muito espessa e pesa bastante, então tem que tomar cuidado com o madeiramento,
a posição das ripas, a espessura da ripa. Às vezes é importante diminuir o espaçamento do caibro. O caibro tem que ficar mais próximo para a ripa ficar apoiada assim num intervalo menor, tá? Fácil imaginar, para ela não envergar, né? Com o peso da telha. A telha pesada tende a curvar, a envergar a ripa. Então, se ela tiver uma distância muito grande, um espaçamento maior, seria mais fácil ela envergar. Então, quando se usa telha de cimento, o ideal, né, o aconselhável, seria diminuir a distância entre os caibros. Normalmente se usa 50 centímetros, como já falamos. Nós podemos diminuir para 40, por exemplo, né? Deixá-los mais próximos. Agora, a telha cerâmica, como é a maioria dessas telhas aqui, a francesa, a romana, a italiana, a portuguesa, a argila não é tão pesado, né, como cimento, a telha de cimento, então podemos usar o espaçamento normal de 50 centímetros. É uma telha que é conjugada, ou seja, ela tem um sistema de encaixe, elas são encaixadas umas às outras, pelo próprio formato, pelo modo de fabricação. Então essas telhas são muito boas em termos de vedar, né? Impedir a passagem da água, né? Impedir vazamentos em geral, tá? Então, normalmente se usa a inclinação de 30%, tá? Ou seja, a cada metro do plano de águas, a inclinação será de 30 centímetros. Né? A altura, né? A cada metro do beiral em relação à cumieira, né, que é o ponto mais alto, então a cada metro do plano de águas, ele vai subir 30 centímetros, tá? 30%, 30 centímetros. Isso se o clima for normal, clima chuvoso, né? Então, no Brasil, né, a maior parte do território tem um clima chuvoso, tá? Tem algumas regiões que realmente não tem chuva, né? Ficam meses inteiro, né? Sem chuva. Mas vamos considerar pela maior parte, né? Então a inclinação necessária seria 30%. Se o clima for muito chuvoso, né? Mesmo lá no Nordeste tem regiões lá, zona da mata, né? Zona na floresta amazônica, chove muito, muito, muito. Então a inclinação indicada seria 40%, ou seja, a cada metro do plano de águas, né, a partir do beiral, que é o ponto mais baixo, né, o zero, né, em direção à cumieira, ele vai subir 40 centímetros. Tá? Então é isso. E aí nós temos outras telhas, como a colonial. Colonial, tanto a colonial como a capa e canal, que no começo, quando ela apareceu, ela era chamada de telha plã. A telha colonial, na verdade, são duas peças independentes, que têm o mesmo formato, e nós colocamos uma é tipo uma meia cana, tá? Ou seja, como se fosse um tubo cortado no meio, e nós colocamos uma peça voltada para cima, né, com a curva para cima, e a outra peça com a curva para baixo, encaixada uma sobre a outra, tá? Por isso que é uma peça independente, elas são independentes, e na montagem elas vão ficar em posições diferentes, mas elas não vão se encaixar uma na outra, elas vão apenas, né, ser posicionadas de forma diferente. Ela não tem nenhum sistema de encaixe. São de cerâmica, tá? No caso da telha capa e canal, essa chamada a telha plã, ela é uma peça que é semelhante à telha francesa ou romana, mas ela tem, digamos assim, conjugado na mesma peça, ela tem o formato da meia cana voltada para baixo e a meia cana voltada para cima. Então é a mesma peça
que tenha como se fosse duas telhas coloniais grudadas, né, ou juntas umas à outra. Então, essa telha capa e canal. A telha plan lisa também é do mesmo formato, né? E aí a inclinação, você vê que aqui pode diminuir 25%, né, no caso da colonial e da capa e canal, 25%, variando até 30%. No caso da plan lisa, essa inclinação é maior, 50% aqui para clima chuvoso e 60% para clima muito chuvoso. Então, essas aqui não são muito usadas hoje em dia, certo? Eu coloquei aqui mais para vocês terem uma ideia. Mas, por exemplo, essa telha é muito usada hoje em dia, telha ondulada, né? Falamos alguma coisa sobre elas aí, que é uma telha feita de chapa de fibrocimento, né? Em formato de onda, por isso se chama ondulada. E tem outras que são em forma de canaleta, né? E leva o nome aqui de canalete. Essas canaletes geralmente são peças bem largas e bem longas, bem compridas. Então, por ser uma peça única, que tem grande dimensão, né, tanto em largura e em comprimento também, necessitam de pouca inclinação, né, 10%, né, chegando até 13% num clima muito chuvoso. É pouco, né? Então, imagina aqui, cada metro de telhado vai subir 10 centímetros, e nesse caso aqui 13 centímetros. Tá? Então elas são muito usadas, ou são preferidas no ambiente comercial, industrial, tá? E naquele caso específico de coberturas de abrigo de alto ou garagem, as residências em geral. Aí nós temos a outra telha que é muito usada também nos dias de hoje, né, feitas com material metálico, né, chapa metálica, chapa dobrada. Então, chapas metálicas, chapas galvanizadas, que é um tipo de chapa que ela recebe um tratamento anti-ferrugem, então ela é mais durável. E essas chapas são colocadas numa prensa, né, e ali elas são moldadas com formatos específicos. Então, por exemplo, tem uma trapezoidal, que ela tem mesmo, né, lembra ali o trapézio, né, olhando de frente, né, a vista frontal. Ou então canaleta, certo? Então, essas aqui, você vê, a inclinação é bem menor, né? Porque a peça, além de ser larga, ela é bastante comprida, tem vários metros de comprimento. E no caso aqui da estrutura, né? A estrutura que vai sustentar esse plano de águas, geralmente são feitos através de peças metálicas. São cantoneiras, chapas cantoneiras, estruturas chamadas de treliça, como se fossem vigas montadas com cantoneiras metálicas soldadas, geralmente são soldadas, formando uma viga treliçada. Então, é uma peça de sustentação que pode atingir a um vão bastante expressivo, e serve de apoio para as chapas metálicas, né? As telhas trapezoidais. Então, nesse caso, a inclinação também é pequena, 6%, pode variar de 6% até 8%. Então, elas são preferidas, são muito usadas em galpões industriais ou comerciais, de maneira geral. Essas outras duas aqui, Ondaline e Ecotop, elas têm um uso mais limitado, eu coloquei aqui mais só a título de complementação, porque por elas terem um uso mais específico, geralmente são
preferidas mais pelas questões estéticas, né? Já que elas podem ser coloridas também, né? Geralmente elas vêm em cores e numa textura diferenciada. Então, elas são pouco usadas e tem um valor mais, digamos assim, valor maior, né? Então, o custo delas é maior em relação às outras que nós citamos anteriormente, tá? Então, geralmente elas são feitas com materiais recicláveis, né? E aí os materiais recicláveis de borracha, né? De plástico em geral, resíduos industriais, resíduos de alumínio e assim por diante. São materiais recicláveis, que infelizmente ainda é um produto caro, né? Um produto diferenciado e que nós temos, que ainda tem um uso limitado, que deveria ser muito mais acentuado, até para que nós possamos reutilizar esses materiais novamente, né? Para evitar a extração desses minerais que são muito importantes aí para a natureza, todo mundo sabe disso, né? Mas, infelizmente, ainda é um processo caro. Então, beneficiar esses materiais já usados, recicláveis, e transformá-los em novos produtos, né? Ainda é um processo muito caro. Agora, elas são semelhantes à ondulada, por exemplo, essa Ondaline, né? Ela também tem um formato de ondas, tá? Mas é uma telha feita com materiais que lembram borracha. Na verdade, é uma telha que ela é flexível, né? A gente consegue dobrá-la com facilidade, né? Ela consegue ser modelada, né? E depois ela volta no seu estado natural, né? Então, ela é fixada geralmente numa estrutura de madeira, uma estrutura simples, já que ela é bastante leve, tá? É através de parafuso, né? Faz a perfuração, fura essa telha e fixa na estrutura de madeira. A inclinação, no caso da Ondaline, varia de 5% até 10%, tá? Inclinação pequena. E a EcoTop já tem uma inclinação maior, né, de 22% até 25%. Agora, aqui também tem uma informação importante com relação aos arames, onde há necessidade de fazer a fixação das telhas, né, no caso de inclinações muito acentuadas. Então, todo mundo sabe, né, que o material metal comum, ele enferruja e apodrece com facilidade, tá? Então, é indicado que se use o cobre, arame de cobre, no caso seria fios, né, como se fossem fios usados em eletricidade, ou o latão, né? O latão é um outro material extraído da natureza, né? É um produto mineral, né? É um minério, e infelizmente é um produto caro, né? E quando ele é beneficiado, ele é caro, muito caro, né? Tem vários produtos feitos de latão, no caso aqui seriam arames, né, para amarrar as telhas, mas existem dobradiças, fechaduras, produtos industrializados, né, voltados para a construção civil, esses produtos feitos em latão. Então, é um produto que ele não é atacado pelo ferrugem. Isso é muito, não é que é muito usado, mas ele é adotado, né? E é de uso mais adequado em zonas litorâneas, né? Então, zonas litorâneas existem o inconveniente do ferrugem, né? O ferrugem, ele ataca qualquer produto metálico, né? Principalmente tubos em geral, né? Peças metálicas, chapas, etc. Então, no caso de fechaduras, no caso de portas, né? Fechaduras, dobradiças, o ideal, aconselhável é que nesse tipo de edificação seja usado
peças feitas em latão. Então, existem casas especializadas na venda desses produtos destinados a esquadrias em geral. Então, existem muitos modelos e marcas também bastante diversificados. Mas é um produto caro, infelizmente, é um produto caro. Agora, uma coisa é certa, essas esquadrias, né, quando elas são montadas através desses acessórios de latão, pode esquecer, né? Esquece manutenção, esquece ferrugem, né? Isso vai durar uma eternidade, tá? No caso de peças comuns de ferro, né, é curto, né, o espaço de uso, em poucos anos aquilo vai se deteriorando, a ferrugem ataca, no caso de portas, a porta cai, né, porque perde a sustentação, tem o peso da porta, a porta cai, janela, né, então é muito comum essas peças se deteriorarem com o tempo, né, rapidamente. Tá? Então, o latão é o mais indicado para esquadrias, para os acessórios destinados a esquadrias em geral. E no caso do cobre, né, o cobre, no caso para fixação de telhas, né, o mais usado seria fios de cobre. Então, também, porque é fácil imaginar que se essas telhas que são colocadas, né, no plano de águas bastante inclinado, se elas precisarem ser amarradas, mesmo em locais que não sejam zonas litorâneas, não vai ter uma vida útil muito longa. Então, é fácil imaginar que esse material vai ser atacado e essas telhas vão cair. Se ela perde a sustentação, né, aquele arame vai se romper e essa telha vai escorregar e pode até causar um acidente grave. Né? Então, nesse tipo de trabalho não se deve economizar, tem que usar o material certo. No caso do latão também, existem peças que são latonadas. Né? Precisa ver bem isso, tem que estar ciente disso, que as peças latonadas é uma peça de ferro que recebe ali um banho, digamos assim, de latão, né? Ou seja, um acabamento superficial. É claro que não é a mesma coisa, não vai durar a mesma coisa do que a peça de latão. O único inconveniente do latão, né, é que ele não se deteriora, ele não vai estragar, não vai ser atacado pela ferrugem, mas o que pode acontecer ao longo do tempo é surgir manchas, ele pode ficar manchado. Então, quando faz a instalação, ele é bonito, né? Tem uma cor própria, né? Característica. Daí, dali uns 2 ou 3 anos, ele começa a aparecer manchas, pode ficar manchado. Mas, com relação à resistência, ela continua inalterada. Outra informação também com relação às zonas litorâneas, né, que nós temos que ter ciência, é prender as telhas no beiral. Tá? Então, o beiral, principalmente, né, o que acontece normalmente em imóveis, construções executadas em zonas litorâneas. O beiral, ele fica exposto, as telhas ficam expostas, tá? Ou seja, de baixo para cima você olha, você vê as telhas do beiral. E é comum nessas zonas, em certas épocas do ano, certas ocasiões, chuvas muito fortes, né? Principalmente chuvas que vêm da beira-mar, né? Chuvas que vêm da direção do mar, né? Em relação ao território, a parte interna. Então, são chuvas muito fortes, com muito vento, né? Então, vendaval muito forte. É comum o desprendimento dessas telhas, né? As telhas se soltam com facilidade e o beiral fica todo descoberto, tem que ser refeito. Então, o ideal é que
se faça a fixação dessas telhas do beiral com arame, amarradas com arame na estrutura, né? Amarrado nas ripas, no caso. Tá? Fura-se a telha, né, em locais que não vão gerar vazamento, infiltração de água. Passa-se o arame, né? Que arame, né? Arame de cobre, de preferência arame de cobre. E faz-se a fixação pelo lado interno, pelo lado de baixo dessa telha, né? Fixado na estrutura. Aqui também, olha, nós temos que prever, né? Nas varandas desprovidas de forro, que no caso de casas de veraneio, casas de praia, né? ou casas de campo, onde há a possibilidade de se criar uma varanda, né? Se o próprio projeto pedir, né? Se for lá um item específico do projeto, né? Uma varanda coberta. Então a varanda é uma área externa, não é isso? Então, se forem zonas litorâneas, que é muito comum, né? Residência no litoral, ter varandas, né? Se coloca a rede, né? Faz parte do projeto, né? Quando há possibilidade, o interessado, ele sempre prefere, né? Ele quer fazer varandas. Então, nesse caso, é aconselhável, né, o uso de forro de madeira. Tá? Então, a parte inferior, voltada, né, para o lado de dentro, vamos fazer um forro fixado nos caibros, serão pregados no caibro. Então, já vimos isso lá, né, não só na parte interna, né, por questões de higiene e com relação a impedir vazamentos de água, mas aqui no caso seria para impedir o desprendimento das telhas, né, pelo vento. Tá? Então isso é muito comum, né, chuvas de verão, chuvas rápidas com incidência de ventos e haver um destelhamento, né, principalmente nas varandas sem forro, evidentemente. Se não houver forro, né, então fixar com arame, mas aí é um trabalho que dá, dependendo da dimensão dessa varanda e da quantidade de telhas, né, é fácil imaginar o trabalho que se tem, né, fazer a fixação das telhas com arame. O ideal seria o forro de madeira. Quando se prevê a execução da varanda, né, quando se prevê a execução da varanda no projeto, com certeza é previsto também a colocação das tábuas de forro, né? Ou seja, o fechamento com as tábuas de forro.